Muito bem, amigos e irmãos, nós estamos aqui reunidos e unidos, sobretudo unidos, em torno do estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, no Lar Espírita Teresa de Jesus, e sobre um tema bastante comentado, digamos assim, disputado, que está linkado ao 57º capítulo, ou a 57ª lição do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo espírito do nosso querido Emmanuel e pelas mãos do também nosso querido Chico Xavier, que emprestou suas mãos para a causa da boa luta, a causa cristã, espírita, trazendo luz aos ensinamentos cristãos tão bem materializados e exemplificados pelo Mestre Jesus. E esse tema é um tema bastante forte, porque a página trata sobre dinheiro. A propósito disso, existe até um livro específico, psicografado por Chico Xavier, chamado Dinheiro. É um livro muito interessante. E ele abre o livro no prefácio dizendo que ali não é um manual para se ganhar dinheiro, nem oração para ganhar dinheiro, absolutamente. O livro trata da nossa conduta para com um bem tão valioso quanto este. Qual será a nossa conduta em relação a essa energia chamada moeda circulante, dinheiro, né? Qual a posição que nós devemos adotar em relação a ela? E a página, em alguma medida, ou em toda medida, quer também nos orientar a como tratar essa questão. Como de resto, tratar também na questão relacionada à nossa vida material, a vida física, a vida na Terra. Então, quando se fala de dinheiro, a gente faz uma digressão, digamos assim, em torno do tema, né? Olhando para dentro de nós mesmos, que é um exercício que nós nunca poderemos deixar de fazer, se possível diariamente, conversar com nossa consciência em busca de saber se nós estamos nos conduzindo da forma correta em relação a este e a tantos outros temas no desafiante processo de conviver, de viver em comunidade, de viver em família, de viver profissionalmente. Então, diariamente você poderia fazer uma anamnese e aplicar as profilaxias de como é que você está encaminhando a sua vida, o seu viver, a sua experiência na Terra. E dentro desse encaminhar as experiências, você vai naturalmente tratar desse tema. E antes de a gente entrar nele, a gente sempre faz questão de priorizar os conceitos básicos sobre a nossa própria natureza. Nós somos seres eternos, nós possuímos corpo. Por mais redundante e repetitivo que isso possa parecer, em muitos momentos de nossa vida, a gente esquece disso. A gente prioriza muito mais a matéria, prioriza muito mais o dinheiro, prioriza muito mais o conforto físico, prioriza muito mais o poder terreno, prioriza muito mais os objetos materiais do que propriamente a grande aquisição, não é? Que é imperceptível aos olhos, que é a aquisição de bens espirituais, de virtudes espirituais, morais, éticas. Então, por mais que a gente repita que nós somos seres eternos, nós somos espíritos, essa repetição tem de ser feita para que a gente não perca o foco na nossa caminhada. Junto desse conceito de que a vida terrena é apenas um mergulho, uma experiência, vem o processo de encarnar nessa escola e nesse hospital. E todo o objetivo dessa encarnação. Qual será o nosso objetivo? Ora,
Eu nasci e ganhei uma ferramenta valiosíssima, que é um corpo físico. A ciência humana, por mais estudada, por mais dissecada, por mais investigada, por mais trabalhada que seja, ainda não conseguiu sequer compreender 100% das funções do próprio corpo humano e muito menos imitá-lo. Por mais que o homem se esmere nos processos científicos, ele não conseguiu ainda construir uma máquina nem semelhante aos movimentos de uma mão. Então, óbvio que essa ferramenta que a gente ganhou é uma ferramenta valiosíssima. Eu ganhei esse corpo para, na vida material, passar por processos de expiações e provações, submetidos à lei de ação e reação, de causa e efeito, e, sobretudo, à lei de progresso. Mas qual é o grande objetivo que eu tenho nesse processo de encarnação, nesse mergulho na vida material, se não, naturalmente, a de progredir? E é o mecanismo que existe para que os espíritos possam atingir a perfectibilidade. Então, através de processos sucessivos de encarnação e reencarnação, nós vamos adquirindo experiências e com um grande objetivo de sair daqui melhor do que chegamos e de deixar o planeta melhor do que encontramos. Mas quando a gente está aqui mergulhado, a gente se encontra num paradoxo, porque muitos não acreditam nesse ser que ele mesmo é. Muitos não querem acreditar, por mais que sintam ser isso verdadeiro. Muitos não querem olhar as verdades que estão gritando nos seus ouvidos e pulando na frente dos seus olhos, e preferem encarar a vida material, posto que bem palpável e para os olhos de muitos verdadeiramente verdadeira, como de bens materiais, como de riqueza, como de beleza, como de poder, como de sensualidade, e a grande luta daqueles que só olham para a ambiência física da Terra é, inclusive, o de atingir a eterna juventude, desdenhando da condição própria de ser espírito. Ora, pois, por que atingir a eterna juventude? Porque essa ânsia física de atingir a eterna juventude física, se você terá outras oportunidades de vir como jovem, inclusive, né? Ou de ficar jovem. Aliás, e a propósito, a verdadeira juventude é a do coração, é a da alma, não é? É onde a gente manifesta realmente a alegria de viver. Muito bem, e nesse aspecto de priorizar os bens materiais, de priorizar a riqueza para ter poder, para satisfazer os gozos terrenos, o dinheiro acaba sendo o grande objetivo de muita gente, infelizmente. E aí fica a grande pergunta, a grande indagação: é uma ferramenta do bem, o dinheiro? Ou é uma arma para a disseminação do orgulho, da obsessão, pela posse, da ociosidade, da tirania, do poder? Seria o dinheiro o flagelo da humanidade? Puxa vida, será que Deus nos colocou, além de todos os desafios, colocou um veneno para que nós pudéssemos nos iludir com ele e nos perder nos grandes objetivos aqui estamos propostos, a que juramos a nós mesmos? Ou seja, o dinheiro acabaria sendo um problema ou uma solução para a humanidade? E a página pretende, caminhando os próprios ensinamentos do Mestre Jesus, explicar a nossa grande relação sobre o uso equilibrado dos bens materiais e das próprias finalidades dos bens materiais. Ora, eu ganhei um corpo, eu ganhei um palco, a Terra como uma grande escola ou um grande hospital. Eu ganhei a
uma coisa mais valiosa que o espírito pode ganhar, que é a oportunidade de se matricular nessa escola, onde a um só tempo eu vou aprender e ao mesmo tempo eu vou purificar-me, eu vou resgatar as faltas que cometi, né, num processo de progresso inexorável e contínuo, permanente. Puxa vida! Então, se eu tenho todas essas ferramentas na minha mão, eu pelo menos tenho que ter a habilidade de equilibrar bem, de dosar bem todas as experiências que eu vou ter aqui e aproveitar o máximo possível dessa oportunidade. E esse tema de dinheiro não é um tema que fugiu dos ensinamentos do Mestre Jesus, não, muito pelo contrário, ele se utilizou dessa grande preocupação da humanidade material em diversas passagens, usando como exemplos de grandíssimos ensinamentos. O episódio que fala da salvação ou não dos ricos, de preservar-se da avareza, de Jesus na casa de Zaqueu, da parábola do mal rico, da parábola dos talentos, tão bem construída, né, e usando a moeda como um exemplo, né, que na verdade os talentos podem ser de várias naturezas, principalmente aquilo que nós trazemos como habilidades e dons, né? A grande exemplificação que ele materializou quando lhe apresentaram uma moeda que tinha a efígie de César, e ele profetizou dar a César o que é de César, né? Deixando-nos um grande ensinamento nesse sentido. Nós vamos discutir isso daqui a pouco também. A história da dracma perdida, que também povoou os ensinamentos do Mestre Jesus, exemplificando para todos nós a perseverança daquela mulher em achar aquela dracma e traduzindo-se na perseverança que nós devemos ter de acertar, e o fato de a espiritualidade ficar exultantemente feliz quando nós acertamos. A questão do filho pródigo, que é um filho que foi perdulário, gastador, queimou todos os haveres que tinha. Também o dinheiro entra nessa discussão, causando uma ciumeira no outro filho que ficou trabalhando, mas a felicidade do pai quando o filho retornou à harmonia, não é? O exemplo do óbolo da viúva, também é outra passagem marcante, onde Jesus exemplifica a doação de si mesmo, não é? Através do único denário que ela tinha, que ela postou lá no gasofilácio, e Jesus estava observando o esforço gigantesco, hercúleo que ela fez por se desfazer do último suspiro, mas sabendo que aquilo ia servir ao próximo, né? Os exemplos como olhar os lírios do campo e tantas outras passagens do Mestre Jesus, que usou o dinheiro para nos trazer à tona grandes ensinamentos a respeito dessa maturidade que nós devemos ter no trato e no equilíbrio das coisas materiais com suas finalidades, resgatando daí a essência moral, ética, filosófica, religiosa que nós devemos impregnar o nosso caminho na Terra, afastando o interesse específico por aglutinar bens e dinheiros. Tem até aquela passagem do cidadão que abarrotou o seu celeiro, disse: agora eu vou gozar a vida, meu celeiro está cheio. Jesus teria confidenciado: mal sabe ele que ainda esta noite sua alma lhe será tirada. Porque, naturalmente, o grande objetivo daquele cidadão não era abarrotar os celeiros para gozar a vida. O grande objetivo haveria de ter sido o de juntar energia para ajudar o próximo. E o dinheiro é sim uma energia que tem uma profunda relação com a construção de progresso e harmonia na humanidade, e não na desconstrução disso. E já no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê, destacado pelas mãos do senhor Allan Kardec e também pelos espíritos superiores que o auxiliaram em diversas passagens e diversas páginas nesse sentido,
A discussão sobre a verdadeira propriedade, é uma página belíssima, o emprego da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos, que é quase um grito, porque isso aqui não é fim, é meio para nós utilizarmos para atingirmos o nosso grande objetivo, que é, repito, sair daqui melhor do que chegamos e deixar a terra melhor do que encontramos, que é o de espiar as nossas faltas, de provar as nossas virtudes, vencer os nossos próprios obstáculos que nós mesmos colocamos nas nossas caminhadas, e também em relação à transmissão de riqueza. Veja como é rica, literalmente rica, essa discussão e essa matéria. E a problemática do dinheiro é profundamente grave mesmo na humanidade, se a gente vê o uso que os homens têm feito desse recurso. A gente lendo, a gente descobre, por exemplo, que já vai passando de 2 trilhões de dólares por ano as despesas com armamentos bélicos, as despesas militares. Já pensou se nós não vivêssemos em conflito com a capacidade que nós temos de gerar divisas? O homem tem uma capacidade gigantesca de gerar riqueza, de gerar dinheiro, de produzir bens. Afinal de contas, ele tem inteligência, ele tem ferramentas, ele tem capacidades, ele tem um curso longo de vida, onde ele somou diversos conhecimentos, ele sabe fazer as coisas para o bem, ele sabe construir pontes, ele sabe construir prédios, a engenharia tem dado mostras aí de grande progresso, construindo realmente pontes entre os homens, literalmente, facilitando o convívio, trazendo um pouco mais de conforto, transmitindo segurança. Então, toda a inteligência humana tem plena capacidade de utilizar o dinheiro para o bem. Mas, infelizmente, porque nós emocionalmente, espiritualmente, moralmente, nos encontramos em determinado atraso, nós convergimos uma imensa energia dessa produção de riqueza para construir armamento, para investir na segurança, para combater a criminalidade, enfim. Ainda estamos sujeitos, muitas vezes, enquanto sociedade, e muitos seres humanos ainda estão presos a essa ansiedade gigantesca pelo dinheiro e deixam-se resvalar para os esgotos da corrupção, que leva outros trilhões dessa riqueza gerada para o ralo, um dinheiro que poderia ser muito bem aplicado em tantas outras coisas. Então, é uma matéria bastante conflituosa ainda na relação material do homem, porque o homem ainda não se libertou dessa dependência de idolatrar o bezerro de ouro ou de se vincular ao dinheiro como se fosse realmente o grande objetivo de sua vida. Então, nesta página, pelas mãos de nosso querido Chico Xavier, o nosso querido Emmanuel traz uma passagem de Paulo na primeira epístola a Timóteo, onde diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Olha só, já vem a figura primeiro o amor ao dinheiro. Depois, junto com esse amor excessivo ao dinheiro, arrastou para junto de si e transformou uma raiz de toda a espécie de males. E além disso, nessa cobiça, que é um defeito gravíssimo, essa cobiça, alguns se desviaram da fé, feriram seus próprios princípios, quebraram os seus próprios compromissos consigo mesmos e com Deus, e isso é gravíssimo. E redunda, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Numa tradução livre ou literal, tanto faz, se colocaram para trás.
perderam a vez deles mesmo, quer dizer, se traspassaram, eu vou para trás. Ou se rasgaram, ou se mutilaram, ou se, enfim, se partiram a si mesmos com muitas dores. Então, quando o homem prioriza a vida material, dedica sua energia toda a ter uma vida farta de bens materiais e de conforto, em detrimento do próximo, acaba sendo em detrimento de si mesmo. Porque toda a energia que ele joga para a satisfação, muitas vezes imediata, de suas necessidades físicas, onde ele está aqui num simples mergulho para fazer exatamente o contrário. Se você tem o dom, tem a capacidade, tem a inteligência, tem a oportunidade, tem o palco, você era para transformar esse seu dom em benefício do outro. Mas não, você só quer para você, arrastando para o orgulho, para o egoísmo, para a vaidade desmesurada, enfim. Não é? Então, esse é o tema, vamos dizer assim, bíblico, abordado pelo nosso querido Emmanuel. Ele abre: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, primeira epístola a Timóteo. O nosso Emmanuel começa dizendo assim: Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Absolutamente. Ele não está falando mal do dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro é uma energia, o dinheiro é uma alavanca. O dinheiro é a forma mais harmônica que se achou de distribuir saberes e riquezas, de se construir um mundo melhor. O dinheiro em si não é o problema. O dinheiro não é veneno, é a dosagem que se dá a ele, é a prioridade que se dá a ele, é a ansiedade com que se voa para cima dele que causa todos os problemas. Augusto Cury disse certa feita que o dinheiro pode transformar mansões em prisões, empresas em masmorras, terras em ilhas. Você fica preso ansiosamente àquilo tudo. E ele disse: eu tinha belíssimos jardins, mas quem desfrutava das flores eram os meus jardineiros. Quem era rico? Perguntou ele. Eu ou eles? Então ele tinha construído aquilo tudo, mas não tinha nem tempo de admirar, de usufruir. Não pode ser assim, não pode ser para isso, não é? O dinheiro é um bom criado, disse Francis Bacon. O dinheiro é um bom criado, mas é um mau senhor. Ou seja, se eu sou o proprietário do dinheiro e o trato como uma ferramenta, ele é obediente a mim. Agora, se eu sou escravo dele, ele é um péssimo senhor. Eu achei muito bem colocada essa expressão. O dinheiro é um bom criado, mas é um mau senhor. Sêneca: nunca ninguém enriqueceu com dinheiro. Fantástico. Nunca ninguém enriqueceu com dinheiro. A verdadeira riqueza está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira riqueza qual é? Não é? O dinheiro é como adubo, Francis Bacon de novo. O dinheiro é como adubo. Não é bom se não for distribuído. Adubo, fertilizante, humus. Dinheiro tem que ser distribuído, tem que acontecer. Esses grandes empresários que são idolatrados por muitos, não é? E eu os respeito demais, o grande valor que eles têm, com a inteligência que têm, com a capacidade que têm, é de gerar riqueza para construir harmonia. Gera emprego, gera ciência, gera escola, tira as pessoas da situação, muitas vezes, de desconforto, e transforma a vida de famílias inteiras. O grande valor e a grande responsabilidade que eles têm, no fundo, não é só com o dinheiro que amealham, nem com o tamanho do cofre onde eles guardam esse dinheiro. A grande responsabilidade que eles têm é com os milhares, centenas, dezenas, centenas ou milhares, ou quem sabe até milhões de famílias que dependem até do bom humor dele para continuarem produzindo, para se vestindo, se alimentando,
sustentando suas famílias. Então, a essas pessoas foi dada a condição de manipular uma energia para construir riqueza e harmonia perante as famílias, as comunidades e as sociedades. E não para ele se sentar ali, como o tio Patinhas, né, que é uma figura dos quadrinhos, que tinha a sala de preocupações. Ele ficava ao entorno da moedinha número 1 dele, e era cavada a sala de tanto que ele andava pensando em guardar a moeda para os irmãos Metralha não irem tomá-la. Não é isso? Muito bem. Henry Ford, um maravilhoso empresário, o fundador das empresas do Grupo Ford, ele disse: um negócio que não produz nada além de dinheiro é um negócio pobre. Fantástico, né? Ele revolucionou a locomoção humana. Ele construiu o primeiro veículo em série, o Ford T, e tantos outros feitos. Um negócio que não produz nada além de dinheiro é um negócio pobre, né? O Papa Francisco disse: o dinheiro tem que servir e não governar. Demócrito: quem faz o homem feliz não é o dinheiro, é a retidão e a prudência. Dinheiro não traz felicidade por si só. A felicidade, na sua essência, independe, inclusive, especialmente, de dinheiro. Muito bem. Então, quando a gente vai falar desse tema, Paulo já defende o dinheiro. Não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade, não. O problema é o que vocês estão fazendo com ele. E continua a página. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto. Já falamos aqui e vamos repetir porque a página repete, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresentava determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. E aquele recolhimento de imposto, que é o modelo onde até hoje é empregado, o modelo tributário do planeta, é para que se conveja parcela da nossa produção para servir a coletividade. Então, esse é um esforço, é um respeito a uma convenção construtiva. Ninguém pode ser contra essa convenção. A destinação equivocada que se faz desse dinheiro que se arrecada, que se chama verba pública, que na verdade é contribuição de todos nós, a malversação dela é que tem que ser combatida e não o imposto em si. Afinal de contas, ele serve para que o gestor público harmonize a convivência social, nos dote de segurança, nos dote de transporte, de educação, de saúde e também de previdência, que são, na minha percepção, as funções básicas do Estado para com o cidadão. O mais nós conseguiremos fazer isoladamente ou até num auxílio, né, entre a sociedade mesmo, sem precisar necessariamente do Estado. Então, quando César foi falado pela boca de Jesus, depois de ser instigado por aqueles que queriam complicá-lo, jogá-lo contra o imperador, ele disse: olha, por respeito às convenções construtivas, deveremos dar a César o que é de César. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nós vamos aí ver o comentário, fazer o comentário brevemente. E nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. Então, esse tema dinheiro foi um tema que Jesus se apropriou dele para dar grandes exemplos de postura e de compostura, né? Moral, ética, espiritual, solidária, caritativa, enfim. Na parábola da dracma perdida, à guisa de comentário, da ovelha desgarrada, do filho pródigo, essas parábolas encerram graves e profundos ensinamentos do mestre, ao deixar claro que da mesma forma que a mulher, ao perder a dracma, acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até achá-la,
também Deus emprega todos os meios que sabiamente sugere aos espíritos, seus mensageiros, para encontrar a sua dracma, ou seja, o pecador que se perdeu, a fim de ser ele restituído à casa paterna. Então, todas as parábolas onde Jesus usou essa ferramenta que o homem bate tanto cabeça com ela, que é o dinheiro, como exemplo, no fundo, foi enaltecendo o esforço para se construir a harmonia, o esforço de retornar para casa depois de reconhecer que errou, o esforço para achar uma pequena moeda a fim de poder pagar seus compromissos, e a alegria de ter achado a 10ª dracma das 10 que ela tinha, perdeu uma, não é? E não abre mão, inclusive, nesse exercício de ir buscar a ovelha perdida, ou seja, tudo mostrando que essas ferramentas e esses exemplos trazem um homem para um estágio de harmonia, se ele souber bem utilizar todas essas ferramentas. Então, dê a César o que é de César, fique feliz quando o seu filho, mesmo tendo lhe dado despesas e ter sido contra todos os ensinamentos, ele retorna, não é? E a gente vê essa questão do filho pródigo e essa disputa de direitos hereditários ser ainda tão ácida na mente e no coração dos homens. Os homens brigam tanto por causa de processos sucessórios que é de uma desinteligência tão profunda e grave, é um apego tão rigoroso que as famílias acabam se esfacelando por causa disso. Então, em relação propriamente ao óbolo da viúva, o nosso querido Allan Kardec explica que muitas pessoas lamentam, numa das passagens em O Evangelho segundo o Espiritismo, não poder ajudar de modo mais intenso aos necessitados por não possuírem riquezas materiais suficientes. Muitas pessoas usam essa, não vou chamar de desculpa, vamos dizer de justificativas. A propósito, tem uns que eu conheço pessoas, não quero fazer aqui nenhuma ilação nem crítica, mas que jogam semanalmente nas loterias durante 50, 60 anos. E já com quase 90 anos ficam ansiosos toda semana de ganhar. Eu como tenho certa intimidade com uma dessas pessoas, eu disse: olha, cuidado quando o senhor ganhar isso, para o coração não balançar, porque aí o senhor ganha, tem um infarto, e aí eu vou pegar logo o bilhete. Aí ele: que é isso, Samba? Que agonia é essa de ganhar na Mega Sena aos 90 anos? O que é que o senhor vai fazer com esse dinheiro todo, não é? Se o senhor já está realmente mais enfim, parece coisas do mundo espiritual, já está com um pezinho lá, com um olho pelo menos devia estar lá, mas é uma ansiedade, eu quero ganhar na Mega Sena. É bom, eu já tenho como quase folclórica essa ansiedade dele. Então, a viúva deu tudo que tinha, uma única moeda, como quem diz assim, teve o grande valor ela se desprender do que tinha. E se você não tem a última moeda ou nenhuma moeda, dê um abraço, dê um sorriso, estimule, dê um bom conselho, faça uma oração. É isso que a gente fica vendo, né, em relação a esse esforço da viúva. Então, o dinheiro em si foi muito bem exemplificado pelo Mestre Jesus em todas as passagens, explicando a ansiedade que os homens têm em relação a ele, o que eles podem fazer com o dinheiro e na falta do dinheiro também. E continua a página pelo irmão do nosso Emmanuel. O dinheiro não significa um mal, assevera Emmanuel. Obviamente, nós já vimos aqui que o dinheiro não significa, é uma grande energia a serviço da humanidade. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie dos males. E aí, é claro, lá ele diz, a raiz de toda espécie do mal. Paulo diz e Emmanuel comenta. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras. Não é porque ele é rico que ele é mau. Não é porque ele é rico que ele não entra no reino dos céus. Não.
Mas a maldade vem pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Vejam, mau uso de semelhantes recursos causa a obsessão da posse, orgulho e ociosidade. Lembram do homem que disse que abarrotou os celeiros e agora vai curtir a vida? Ele tem uma vida ociosa. Já tem gente que veio para a terra de férias, como diria nosso querido Melo, né? Que veio gozar a vida, curtir a vida. É um jargão, me perdoe a expressão, até irresponsável você dizer que a vida é curta e eu tenho que curtir, gozar a vida. É irresponsável consigo mesmo. A vida não foi feita para curtir. A vida foi feita para servir, para construir, para trabalhar incessantemente, com alguns hiatos de descanso e curtição no melhor sentido da expressão. Se instalam o orgulho e a ociosidade nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Você entra aí num caminho de escuridão, de lama, de lodaçal. E aí você entra com os seus pés mesmo, com os valores que você está emprestando. E os momentos que nós estamos vivendo hoje transformaram o dinheiro em secundário na mente de muitos de nós. Olhe, agora o cuidado é com o essencial, é com o simples, é com o necessário, é com o que está invisível aos olhos, como disse o nosso Saint-Exupéry. E o nosso querido Kardec comenta a respeito dessa passagem. Eu fui buscar 2 comentários lá em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. E é mesmo. Porque quanto mais dinheiro, mais poder, mais exigências você cria. Você aumenta muito suas necessidades. Não, tem que ser agora desse jeito. Não consigo mais dormir numa cama que não tenha não sei quantos molas ensacadas e tal. Puxa vida, um travesseiro de não sei quanto, um aroma de não sei quanto, uma temperatura de não sei quanto. O que é isso? Não é? É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra. Prender o homem à terra já não é interessante, porque isso aqui é uma passagem. Você vai investir todas as fichas num lugar que você sabe que não vai ficar necessariamente. E mais pior do que prender o homem à terra é desviar do céu os seus pensamentos. Mas não é porque você vai ficar nas nuvens, não, pensando no mundo das nuvens, não. É da grande essência. Você é ser eterno, você é espírito. Você não pode se desviar desse foco de que vai desencarnar, vai para a erraticidade e vai voltar a encarnar novamente, dependendo das circunstâncias de como foi sua vida aqui, em situação mais difícil ou mais favorável. Então, produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. E é bem verdade. Tem até um jargão desrespeitoso: se fui pobre não me lembro. E o que é pobreza? Quem é mais pobre? É quem tem tudo e não sente a dor no próximo e não tem a percepção do outro? Ou quem não tem nada materialmente e vive tranquilo, vive em paz? Quem é pobre nesse contexto, né? Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é o elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual.
E aí está o grande dilema da humanidade. Ele investe muito, o homem investe muito no progresso intelectual, físico, mecânico, de engenharia, de construção, de máquinas, de tudo, e esquece do progresso moral. E o grande objetivo do cristianismo e da doutrina espírita é fazer com que o homem tenha a maturidade de equilibrar essa força material que ele tem estando encarnado e toda essa potencialidade com um grande objetivo espiritual que ele assumiu perante ele e perante Deus. E arremata o nosso querido Emmanuel na página Dinheiro, item 57, de Caminho, Verdade e Vida. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, olhe só, é o dinheiro limpo, é o dinheiro suado, é o dinheiro conquistado, é o dinheiro honesto, numa frase bem objetiva e pragmática. E diz mais, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, seu dinheiro é limpo mesmo, você ganhou ilicitamente, você conquistou ele com seu esforço, porque infelizmente muitos conquistam sem fazer esse esforço e nem repartir depois desse dinheiro. Então, esse dinheiro vindo pelos caminhos retos é um amigo, olha que definição importantíssima, é um amigo, ou seja, o dinheiro é meu amigo, que te busca orientação sadia e conselho humanitário. Isso é muito bonito. O dinheiro chega para você e faz, olha, pelo amor de Deus, me oriente como é que eu devo fazer, porque eu sou a força e você é a inteligência. E um conselho humanitário, como é que eu posso servir mais à humanidade? Compete a você, que é meu dono, me dizer como é que eu vou servir mais, bem e melhor à humanidade. Ponto. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica. Então o dinheiro é um bem, é uma força benéfica, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Se fizeres dele um veneno, se utilizares ele para satisfazer o teu orgulho, as tuas vaidades, o teu egoísmo, né? Se ele não for benéfico à humanidade através das tuas mãos. Existem milhares de formas de você utilizar essa energia em bem do próximo, né? Principalmente se você praticar a justiça na sua inteireza, na distribuição dessa energia. O nosso querido Bezerra, pelas mãos também de Chico Xavier, asseverou: dinheiro não é luz propriamente, mas sustenta a lâmpada. Dinheiro não é paz propriamente, no entanto é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo adquire o agasalho. Não é propriamente poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é amor, entretanto é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Se você utilizar ele para proteger aos afetos, para proteger o próximo, ele se transforma numa ferramenta para o amor, obviamente. Não é tijolo de construção, todavia assegura as atividades que garantem o progresso. Não é cultura propriamente, mas apoia o livro. Não é visão, contudo ampara o encontro de instrumentos que ampliam a capacidade dos olhos. Não é base de cura, e no dizer de Bezerra, muito apropriadamente, favorece a aquisição do remédio. Não foi ele que doou o anel de formatura para uma mãe adquirir medicamento? Então tinha que encerrar realmente com essa assertiva. Não é base da cura. No entanto, favorece a aquisição do remédio. Então, a nossa relação com as forças materiais que nos rodeiam, principalmente com o dinheiro, tem que ser uma relação, né, de um pai para com um filho, vamos dizer assim, que pede, para com um amigo, que pede
orientação sadia e conselho humanitário. Como é que eu posso fazer para bem melhor servir, meu amigo? E o dono do dinheiro diz, você vai fazer assim. Vai construir riqueza, vai construir harmonia, vai harmonizar a convivência entre os homens. E aí, eu trouxe aqui, nas nossas anotações, a oração do dinheiro. Não é pelo dinheiro, porque muita gente constrói oração para ganhar dinheiro. É o próprio dinheiro rezando. Por meio. No concerto das forças que te desejam honrar, eu, dinheiro, também sou teu servo. Eu também te quero honrar. Por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, veja, foi atribuído por Deus ao dinheiro o dever de premiar o suor, porque é a recompensa de quem trabalha, e sustentar o bem como recurso neutro da aquisição, ando entre as criaturas frequentemente em regime de cativeiro. Ou seja, os homens me prenderam, se apegaram a mim e eu estou cativo deles. Eu não consigo circular e produzir o bem que eu sei que eu posso produzir se o homem abdicar desse apego excessivo a ele. Muitas delas, criaturas, me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e, o que é pior, consciências. Quantas pessoas não compram ilusões com dinheiro? Eu estou meio deprimido, vou fazer umas compras. Será que isso é essencial mesmo? Abarrotar os guarda-roupas e as dispensas com aquilo que sequer vai poder usar, né? Prazeres fugazes, mentirosos e consciências. Você alienar sua consciência, abdicar de fazer o certo, seguir o caminho errado por causa de dinheiro, tirar o que é dos outros, tirar da saúde, tirar da educação, tirar da sociedade, tirar dos próprios filhos, para anestesiando a sua consciência gritando dentro de você, não faça isso, e você anestesia ela por causa de uma vida material. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre estou preso. O próprio dinheiro, tá vendo? Tem gente precisando que eu materialize harmonia, e você está me cativando, me tornando cativo, melhor dizendo. Que fiz eu, Senhor, para viver encarcerado no sombrio recinto de um cofre, como se eu for um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Ele grita, eu sou o sangue do trabalho e do progresso, a seiva, o resultado, né, do trabalho e do progresso. Da caridade, a caridade material realmente precisa desse aporte, dessa circulação, da transformação dele, quer seja em metal, quer seja em papel, em energia, em vidas melhores, em saneamento, em saúde, em eletrificação, em pavimentação, enfim, em tantas outras construções que se traduzem em facilitação para que o homem possa expressar-se da melhor forma possível aqui no planeta. Quase todos eles procuram estar contigo através da oração, nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo aos que se avizinham do túmulo. Então, grite para os homens que eu posso ser isso tudo e muito mais. Um dia, alguém te apresentou moeda humilde, empenhado ao imposto público, para que algo dissesses
e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim. E julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabes, Senhor, que eu também sou de Deus. Então, é uma súplica, é uma encenação da súplica, dessa própria energia, pedindo que Deus esclareça aos homens, e é tudo o que Deus tem feito através de Jesus, principalmente, e através de um gigantesco número de espíritos superiores, tem gritado aos ouvidos, tem calado aos corações dos homens, tem investido na consciência humana sobre a necessidade que todos nós temos de equilibrarmos as energias materiais e de convergirmos todas as energias para fazer o bem, exclusivo e especificamente o bem. Afinal de contas, um homem multimilionário, ou bilionário, ou trilionário, já tem muitos assim, que nós temos visto grandes exemplos desses homens que instituem uma fundação ou uma organização dessa natureza, entregam tudo o que tem para essas organizações, para elas financiarem o bom combate, a boa causa, a construção de harmonia. Porque, ao fim e ao cabo, eles entenderam que aquilo ali não tem valor nenhum guardado em nome dele, ou para ele contabilizar, ou para ele ficar circulando, como fica Tio Patinhas, no entorno da moedinha número 1. Não tem valor. Eles compreenderam, finalmente, que esse esforço todo, fruto da inteligência, do trabalho, da dedicação dele, deve se transmudar para o próximo. Deve se transmudar para o próximo. Para criar harmonia, para construir pontes, para higienizar o mundo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para transferir cultura e educação, comportamento, construir consciências voltadas para o bem. Óbvio que o dinheiro tem esse poder também, e não para causar dissensões, mágoas, revoltas, escândalos, perseguições, vinganças, vinculações e algemas do homem e do espírito humano à terra. Então, o dinheiro faz esse grito e espera que cada um de nós possamos, finalmente, nos convencer disso, de que é uma grande energia que veio para o bem da humanidade e que nós precisamos, sim, compreendê-lo e trabalhar com ele da melhor forma possível, distribuindo através de conhecimento, através de construções que possam acalmar, harmonizar e acolher a maioria de pessoas possível. Então, o ensinamento lá de uma lição, de uma das 180 de Caminho, Verdade e Vida, é sim, como eu digo sempre, cada página dos livros de Emmanuel, principalmente esses 4, que todos eles, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Vinha de Luz, tem 180 lições. Cada lição dessa é capaz de resgatar a nossa encarnação e nos habilitar para continuarmos no caminho do progresso e da harmonia durante toda a eternidade. Muito bem, nosso tempo está acabando. Devo dizer que a paz e o amor do Mestre Jesus continue conosco hoje, agora e sempre.